Olá, né, aqueles que estão acompanhando o nosso curso rápido de literatura greco-latina nessas semanas de quarentena de 2020. Aqui é Enéas Tavares, professor da Universidade Federal de Santa Maria, e nessa segunda semana eu vou discutir com vocês 3 tópicos a partir do que nós já vimos na primeira semana, que tratou especificamente da forma como os gregos viam os seus deuses, de um lado, como correspondentes de forças naturais, de elementos naturais inexplicáveis, e do outro modo como um gradativo desenvolvimento ou percepção de como a cultura humana era vista, os sentimentos humanos, as preocupações humanas, no que diz respeito àquela passagem, né, dos deuses primordiais, passando pelos titânicos até os olímpicos. O objetivo desse vídeo, que corresponde à nossa segunda semana, é apresentar uma série de informações que nos ajudam a chegar no primeiro poema de Homero, que é a Ilíada. Poema clássico que trata aí da famosa Guerra de Troia. A origem desse poema, e esse é o primeiro tópico de 3 que eu quero discutir com vocês nesse vídeo, diz respeito ao pomo da discórdia, ou ao mito de origem que compreende o casamento de Tétis e Peleu, né, um casamento entre uma semideusa e um mortal, que futuramente serão os pais de Aquiles, o próprio protagonista lá da Ilíada, e nesse casamento uma determinada deusa titânica, a deusa da discórdia, não foi convidada, o que fez com que essa deusa, compreensivelmente irritada, jogasse no meio do festejo um pomo dourado com a seguinte inscrição: para a deusa mais bela. Obviamente todas as divindades se afastaram desse pomo, exceto 3. Era, como nós vimos, né, a irmã esposa de Zeus, Afrodite, a deusa do amor, e Atena, a deusa da sabedoria, ficando aos cuidados de Zeus a escolha, né, de qual deusa mereceria esse pomo dedicado à deusa mais bela. Zeus acaba se afastando, né, dessa contenda final, ele teria que decidir entre a sua própria filha, Atena, sua esposa Hera, e uma deusa aparentada de si, que é Afrodite. O que Zeus faz? Ele passa essa incumbência para um mortal chamado Paris. Então, um jovem pastor, né, criado nas proximidades de Troia, que futuramente será revelado como o próprio príncipe da cidade de Troia, como um dos filhos dessa cidade memorial e que dará origem aí à famosa guerra. Quando Paris é confrontado com essa escolha, ele observa as 3 deusas, cada uma dessas 3 deusas oferta a ele uma diferente recompensa, né? Hera oferece a Paris poder ilimitado, sendo ela própria, né, a deusa da felicidade familiar, do poder, enfim, da família, ao passo que Atena oferece a Paris sabedoria ilimitada e Afrodite o amor da mais bela mulher. Sendo Paris um mortal, nós já podemos suspeitar, né, qual é a escolha que ele faz, o que acaba dedicando o pomo da beleza ou da perfeição para Afrodite, a deusa do amor. Essa é uma das razões do porquê futuramente, né, quando a Guerra de Troia se instaurar, Afrodite vai ficar do lado dos troianos, porque ela foi escolhida pelo príncipe troiano como a deusa mais bela, ao passo que as outras deusas, Atena e Hera, direta ou indiretamente vão defender, auxiliar, né, ficar do lado dos gregos nessa contenda. Esse mito de origem, né, ele é bem interessante, instigante, enfim, né, porque ele articula uma série de relações. Primeiro, né, é um mito que fortalece o que cada uma dessas divindades representa, né, o que Atena representa enquanto deusa da sabedoria, Hera enquanto a deusa do poder ou do poder familiar, e Afrodite enquanto a deusa do amor. É um mito que também dá conta das relações entre imortais e imortais, entre deuses e humanos. É um mito que também sugere e prenuncia a forma como o próprio Homero vai apresentar Zeus, né? Como nós veremos no primeiro canto lá da Ilíada, Zeus é apresentado como algo frágil, né? Algo cômico, algo risível em relação à ideia tradicional que nós temos de divindades, especialmente no que concerne a sua relação com Hera. Então o fato de Zeus ter fugido, né, ou ter negado a escolha, né, a esse próprio debate, qual dessas 3 deusas é a mais bela, acaba exemplificando essa fragilidade dele no que diz respeito à sua relação com a própria Hera ou com outras divindades, né, femininas. É um mito que nos ajuda a entender também por que futuramente, né, nós iremos escutar, enfim, aprender essa guerra, né, entre troianos e gregos. Ora, se Paris vai receber o amor da mais bela mulher, como nós
Veremos essa mais bela mulher é a Helena, né? Então esposa de Menelau, rei de Esparta. Ela não é ainda Helena de Troia, é Helena de Esparta. E Paris, agora já revelado como um príncipe troiano, né? Aqui tem um parêntese, né? Por que um príncipe troiano ele é criado, né, como um pastor, né, ou como um homem humilde? Né? Porque logo quando Paris nasce, Écuba recebe, né, uma profecia que prenuncia Paris como responsável pela destruição da cidade de Troia. E essa é a razão, né, de Príamo e Écuba, os pais de Paris e os reis de Troia, né, tirarem Paris, né, e condenarem ele a crescer, né, como um filho da plebe ou longe da monarquia. Futuramente, né, quando Paris fica adulto, ele é revelado um príncipe, é trazido de volta à cidade, apesar, né, daquela profecia continuar retumbando nos ouvidos tanto desse pai quanto dessa mãe. Ao lado de Paris nós temos a imagem de Cassandra também, que é a irmã de Paris, né? E Cassandra, que é essa figura, né, de profecia que havia observado o futuro, a destruição de Troia devido a Paris, né, como nós saberemos futuramente, devido a Paris seduzir Helena e raptá-la de Esparta e levá-la até a cidade de Troia. Todos esses prenúncios, essas histórias, né, esses oráculos que vão pronunciar a destruição de Troia, são do conhecimento da família real, e quando eles decidem trazer novamente Paris para constituir a família real, eles estão cientes, né, dessa maldição. Né? Há várias passagens do mito que aludem, né, a essa esperança um tanto funesta, né, de que a profecia estaria errada. Mas como nós veremos o que diz respeito a toda a mitologia grega, as profecias elas são certeiras, elas são concretas, né? E elas são certeiras e concretas porque na maioria das vezes elas têm a ver com o próprio comportamento humano, com as ações humanas. Né? O próprio mito de Édipo acaba exemplificando, né, essa não diferenciação entre aquilo que o oráculo profetiza enquanto relação, né, com o comportamento desses heróis, desses mortais e desses imortais. O segundo ponto que eu gostaria de tratar nesse vídeo, né, além do mito do pomo da discórdia, que dá origem à própria Guerra de Troia, é a figura de Homero. Né, e o que constitui esse sujeito, esse poeta popular, né, que a tradição acaba associando com a figura, né, de um velho sábio, cego, que compôs 2 poemas, a Ilíada e a Odisseia. Né? A partir do século XIX nós já desconstruímos um pouco essa ideia tradicional de que Homero é um homem só, um poeta apenas, e o poeta que compôs esses 2 poemas. Né? Por quê? Porque há marcações textuais, há marcações discursivas nesses 2 poemas, a Ilíada e a Odisseia, e marcações que funcionam de formas diversas nesses 2 poemas, que denunciam não uma autoria individual, né, e sim uma autoria coletiva. Hoje se pensa menos em um Homero, se pensa mais em 2, 3, 4 gerações de Homeros que foram os responsáveis pela composição desses 2 poemas. No que diz respeito a essas gerações de Homeros, né, nós pensamos enquanto gerações de poetas. E naquele contexto específico, esses poetas eles têm uma nomenclatura específica, são os aedos ou os cantores, né, que são gerações responsáveis pela manutenção de uma determinada tradição poética, narrativa, que vai passando de geração em geração, e essa tradição ela é enunciada em praça pública, ela é enunciada em grandes festejos, ela é enunciada de cidade em cidade. A existência dessas gerações de poetas populares ou de poetas orais é o que explica a sobrevivência de Homero por mais de 200 anos até que esses poemas fossem de fato registrados. Né? Nós supomos que as figuras que nós associamos a Homero existiram entre séculos 9 e século 8 a.C., sendo que a Ilíada e a Odisseia elas serão registradas no século 6 a.C., quando nós temos de fato a língua escrita na Grécia, né, por instrução de um tirano, não mais um rei, né, a Grécia já vive um outro momento político, e sim de um tirano chamado Pisístrato, né, que é a figura não só responsável pela ordem que registra, né, para a posteridade, felizmente, os 2 poemas homéricos, mas também o líder, o tirano, né, o governante que é o responsável também por trazer as dionisíacas, que são festas rurais, né, que são muito populares, enfim, muito festejadas, né, nas cercanias rurais de Atenas, para a cidade de Atenas, dando origem à longa tradição dramática, né, trágica e cômica
dedicada a Dionísio. Então Pisístrato, anos depois, séculos depois de Homero, vai ser essa figura política, né, muito importante para que a gente possa entender não apenas, né, a relação entre arte e política nessa cultura, especialmente na cidade de Atenas, né, mas também a centralidade que esse poder político tem no registro dessas obras. Sendo que essas obras elas são registradas não apenas, né, pela sua importância poética, artística, mas são registradas também pelo seu impacto cultural e pelo seu impacto político. Né? Nós não podemos ser ingênuos, né, a ponto de pensar que não há da parte de Pisístrato, né, um interesse político e governamental quando essa ordem ela é dada. Pisístrato 532, quando Homero, a Ilíada e a Odisseia são registrados, mas nós estamos tratando aqui do século IX, do século VIII, que é quando possivelmente viveram os poetas que são os responsáveis pelas primeiras versões da Ilíada e da Odisseia. Por que nós estamos falando de primeiras versões? Porque tanto a Ilíada quanto a Odisseia, a versão que sobreviveu e que chega, né, até a contemporaneidade enquanto dois poemas narrativos de 24 cantos, eles na verdade são poemas que foram crescendo aos poucos. No caso da Ilíada, né, nós sabemos que nós tínhamos uma primeira Ilíada que tratava especialmente da história de Aquiles, e depois uma Ilíada que foi crescendo, né, e que tratava também de Aquiles, mas de vários outros personagens, como nós veremos no vídeo da próxima semana. No caso da Odisseia, essa composição múltipla ela é um pouco mais fácil, inclusive, de mapear, porque nós vemos na estrutura da Odisseia a unificação ou a junção de três poemas ou de três narrativas diferentes. Né? Primeiramente, um poema que conta não a história de Ulisses, e sim do seu filho, Telêmaco. Em segundo lugar, aí sim, as viagens de Ulisses saindo de Troia e voltando até Ítaca. E um terceiro poema que trata de Ulisses chegando em Ítaca e batalhando, lutando, né, armando um plano para livrar Ítaca, o reino de Ítaca, dos pretendentes, né, que estão lá buscando a mão de Penélope, a rainha, e com um comportamento um tanto criminoso. Né? Então, na análise desses dois poemas, a gente percebe, né, o quanto não se trata de uma composição única do início ao fim, há repetições, as escorregadelas ou as sonolências de Homero, né? Há determinadas passagens que repetem, enfim, né? Mas nós hoje entendemos e lemos esses poemas muito mais, né, na sua constituição coletiva. Vários poetas que foram adicionando histórias, até que em 532 nós tivéssemos duas formas finais, que são duas formas muito próximas, né, dos poemas que nós temos à nossa disposição hoje. Obviamente, né, a questão homérica, os manuais de literatura tratam nesses termos, né, a questão homérica, todo esse debate e esse estudo do texto e a percepção da autoria coletiva, isso não diminui o valor desses textos, ao contrário, né? Isso apenas ilustra a importância desses textos e a forma como esses dois poemas captaram a imaginação, captaram o interesse de diferentes gerações a ponto, né, de sobreviverem mesmo sem termos uma língua escrita, né, na Grécia. Como nós estamos acostumados a entender a literatura enquanto um registro de composição. O último ponto que eu gostaria de tratar nesse vídeo são três características básicas assim que identificam a sociedade de Homero. Né? Não a sociedade que vivia ou que viveu a Guerra de Troia. Né? Nós sabemos que Troia, ao que tudo indica, fica no norte da atual Turquia. A cidade de Troia ela compreendia uma posição estratégica, geográfica estratégica para comércio, para questões bélicas, né? E era uma cidade muito atacada por outras nações que obviamente desejavam, né, obter o domínio daquela posição. Então, o que tudo indica, a Guerra de Troia que nós tanto falamos, ela aconteceu durante vários séculos, né? Houve no mínimo 5 ofensivas contra a cidade de Troia, o que os arqueólogos conseguem identificar, né, pela construção de diferentes muros para a proteção dessa cidade, mas o que os arqueólogos supõem é que a Guerra de Troia, né, entre gregos e troianos aconteceu no século XV, possivelmente por razões comerciais. 500 anos depois, nós temos os Aedos, nós temos Homero. Então, 500 anos depois, Homero vai compor, ou vai começar a compor, ou vai registrar nessa tradição oral uma aventura que diz respeito a essa guerra que aconteceu 500 anos. Então, assim, a Guerra de Troia da Ilíada não é só a história antiga para nós, já era uma história antiga para Homero, uma história de 500, 600 anos, e por isso Homero pode revestir essa história de elementos, né, divinos, fantásticos, mágicos, incríveis. Tá?
dando início a essa tradição épica que nós conhecemos. Então assim, a sociedade de Homero, que Homero vai registrar nesses poemas, não é exatamente a sociedade lá do século XV a.C., porque Homero não tinha como saber exatamente como que essa guerra aconteceu, né? Ao contrário, o que ele vai fazer, ele vai registrar ali a forma como os seus contemporâneos e os seus conterrâneos pensavam, vestiam, atuavam, organizavam as questões políticas, bélicas, religiosas, artísticas, né? Então é por isso que nós sabemos muito pouco da Guerra de Troia histórica e real nos poemas de Homero, e muito mais o que era a Grécia nos séculos 9 e 8 a.C., através desses poemas e através dos vários rituais, diversos rituais que esses poemas comunicam, né? Então, 4 características que eu gostaria de destacar aqui para a gente encerrar nessa parte final do vídeo, que são 4 características que identificam essa cultura e que nos ajudam a usar nossa imaginação para começar a leitura desse poema sabendo que mundo é esse, né? Que mundo não apenas Homero vive, mas que mundo os heróis de Homero habitam. Primeira característica é uma sociedade politeísta. Mais detalhes nós vimos no vídeo da semana passada, né? Além disso, é uma sociedade monárquica, são histórias de reis, né? Não é um rei grego versus um rei troiano, na verdade tem só um rei troiano, né? Que é o rei Príamo, mas nós temos, por outro lado, um conjunto de vários reis gregos, uma vez que a Grécia não é uma unidade geográfica política, não existe isso no período, né? O que há são várias cidades-estado, várias polis, que vão se reunir para lutar contra a Troia. Então quando a gente conhecer heróis como Aquiles, como Ulisses, como Menelau, Agamemnon e vários outros, né, não é um rei guerreiro, são vários reis. Tá? Há um rei mais poderoso, e como nós veremos é Agamemnon, né, porque é o rei da cidade mais rica, né, da cidade que detém o maior poder na Ática antiga, mas quando Agamemnon fala com Aquiles, por exemplo, não é um rei falando com um guerreiro, é um rei falando com outro rei. E por isso há uma certa equivalência, apesar de Agamemnon deter um poder maior. Tá? Então, sociedade politeísta, sociedade monárquica, sociedade patriarcal, né? É uma sociedade, como não poderia ser diferente, né? no mundo antigo, é uma sociedade dominada por homens. Então as mulheres, como nós veremos, elas vão ter uma participação muito importante na Ilíada e sobretudo na Odisseia. Mas é uma história, no caso da Ilíada, é uma história de guerra e, portanto, nós vamos ter o maior número de personagens masculinos. E, além disso, é uma sociedade escravocrata. Né? Além de ser uma sociedade dominada por homens, é uma sociedade que vai entender os inimigos vencidos como, né, escravos. Então, o hábito é você mata o seu inimigo e aquilo que pertencia ao seu inimigo, a esposa e os filhos, se tornam propriedade sua. Tá? É por isso que a Ilíada começa, né, com uma longa discussão sobre as presas de guerra. Nós veremos ter uma questão cultural ali bem importante para a gente entender o que significa exatamente Agamemnon surrupiar de Aquiles a sua presa de guerra, né, mas as presas de guerra são na verdade escravos. Né? No caso de seres humanos são inimigos vencidos que você toma para si, né, como várias culturas no mundo antigo faziam. Né? Obviamente em 2020 e 2021 nós temos uma sensibilidade muito diferente, né, com respeito a essas práticas, né, mas quando a gente volta 3.000 anos, e é isso que a gente faz com Homero, né, joga a nossa imaginação 3.000 anos no passado, nós acabamos fazendo esses ajustes para entender como essa sociedade ela funciona. Tá? Então guardem esses 4 aspectos: sociedade politeísta, sociedade monárquica, sociedade patriarcal e sociedade escravocrata. Na próxima semana conversamos sobre a Ilíada, especialmente a respeito dos 2 cantos que estruturam a Ilíada no que diz respeito ao comportamento de Aquiles, né? As 2 iras de Aquiles que estão presentes no canto 1 e no canto 22. Um grande abraço a todos vocês, continuem aí com boas leituras, não deixando de viajar no tempo, no espaço e na imaginação através desses textos que são formadores da nossa cultura. Enéas Tavares aqui, um abraço a todos.